essa jornada, eu quero chamar essa jornada de uma jornada profética. Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós seremos bem breves hoje. Por quê? Nós estamos aqui numa correria muito grande. Amanhã cedo nós estamos saindo de viagem. Vamos embarcar para Portugal, onde nós vamos representar a Escola de Cura e Libertação. Nós temos seminários lá, palestras, encontro com pastores. Muita coisa vai acontecer. Nós teremos oportunidade de estar com o apóstolo Adeildo lá no Monte do Resgate. E eu quero orar por vocês lá no Monte do Resgate. Assim que eu chegar lá, eu vou convidar vocês para participar da oração comigo naquele lugar. E eu quero que você esteja atento, ligado. Eu quero colocar o seu nome lá. Eu quero apresentar ao Senhor uma oferta em seu nome naquele lugar, porque eu creio que é um mover profético muito grande ali. E Portugal é um lugar de um grande mover profético, pois ali muitos judeus que viveram naquele lugar, inclusive os nossos antepassados, meus antepassados vieram de lá. Eles saíram dali por causa da perseguição dos judeus. E eu vejo algo muito grande acontecendo, porque eles tiveram que fugir de lá, porque confessavam e professavam o único verdadeiro Deus. E agora, depois de muitos anos, estou voltando naquela terra com a palavra de Deus na mão para declarar que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é grande e forte. E Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso único e suficiente Salvador. Vamos declarar naquela terra o poder e a autoridade do nosso Deus. Porque passarão gerações, passarão os céus e a terra, mas as palavras que saíram da boca do Senhor jamais irão passar. Eu quero ganhar tempo com você, porque hoje é uma aula especial. Nossa aula hoje será bem curta, então fique ligado, atento a tudo que vai acontecer, tá? Eu já quero liberar a palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos começando uma estação profética. Eu sei que durante um tempo, no início desse ano, vocês ouviram muito sobre o número 5784. Que número é esse? É o ano profético do calendário judaico. Só que eu vi muitas pessoas falando sobre isso, mas eu me calei. Por que eu me calei? Por que vocês não viram nenhuma aula minha falando sobre isso? Eu não tenho nenhum treinamento, eu não tenho nenhum seminário, não tem nada falando sobre isso. Por quê? Porque vocês também não viram nenhum rabino, vocês não viram nenhum judeu, nenhum mestre das escrituras judaicas falando desse tema. Por quê? Porque alguns entenderam cedo demais e se precipitaram. Porque imagina comigo, o que nós estamos prontos para presenciar nas próximas semanas é o Rosh Hashanah do ano 5785, que vai começar começa a contar no dia 3 de outubro, certo? E a partir desse dia começam os tribunais celestiais. Como é que funciona isso? Pensa comigo, imagina o número, se você tiver uma caneta, se você tiver um papel aí, escreva aí, 5785. Você vai perceber que começa com o 5 e termina com o 5. Aqui que está o mistério, irmãos. Por quê? Começa com 5 e termina com 5. Isso aqui é muito profético. É por isso que eu estou falando que nós estamos entrando numa estação profética. Porque aqui simboliza as duas mãos, 5 dedos, as 5 mãos, ou seja, os 5 dedos, as duas mãos, os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Aqui estão os 5 nomes
de Jesus, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A Bíblia diz que o tanque de Betesda tinha 5 alpendres. Olha que coisa poderosa e profunda. Então, o ano que vai começar, tudo começa na mão de Deus e termina na mão de Deus. Tudo começa na mão direita e termina na mão esquerda. Ou seja, tudo está parelho, seguro, firmado dentro das mãos de Deus. Entenda isso. É muito poderoso. Vai se cumprir o que está escrito em Provérbios capítulo 3. Na sua mão esquerda, riqueza e honra, e na sua mão direita, vida e longevidade. Então nós estamos abrindo um tempo para uma unção profética, para um mover profético muito grande, poderoso. E eu quero que você entenda isso segundo a palavra de Deus. Olha o que diz o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo. Ontem eu li isso aqui lá na igreja, e por incrível que pareça, meus discípulos que estão aqui vão entender. Porque tem pessoa que pensa assim: eu fui no culto, eu assisti o culto, eu não preciso da aula. Só que a aula aqui é muito mais profunda que os meus cultos, irmão. Porque lá no culto eu prego, aqui eu ensino. Lá no culto eu estou pregando a palavra, aqui eu estou ensinando a palavra na sua profundidade. Aqui nós mergulhamos. E nós estamos aqui hoje, irmãos, eu fiz esse anúncio, chamei vocês para isso, porque nós vamos avançar num nível muito mais profundo. Porque até hoje nós viemos na escola de cura e libertação, falando de libertação, falando de cura, de restauração. Nós viemos trabalhando no nível, né, primário. Nós viemos no nível primário. Agora, logo em seguida, nós já estamos elevando o nível. E nós estamos avançando para o apostólico e para o profético. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos lançando de uma forma definitiva algo que há muito tempo Deus já vem colocando para mim, porque esse era o propósito. A escola de cura e libertação era só o primeiro degrau, porque quando Deus deu a revelação, e a revelação não foi entregue para mim, irmãos, olha que coisa interessante, a revelação disso que nós estamos fazendo não foi entregue para mim, a revelação foi entregue para a pastora Cíntia, minha esposa. Nós estávamos em Barueri, em Alphaville, nós fomos visitar a Sociedade Bíblica do Brasil, visitamos a Sociedade Bíblica do Brasil, e ali nós saímos dali, Deus entregou isso para a pastora, dizendo: olha, tem que montar uma escola apostólica, isso, uma escola apostólica, para que possamos ajudar pessoas, possamos levantar pastores, levantar apóstolos, profetas, missionários, pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, gente comprometida com a palavra, gente que crê na palavra, que prega a palavra, que vive a palavra, gente que não negocia a palavra, gente que não vive de apontamento, pessoas que não vivem de profecia, mas que vivem do profético, porque Deus se move no profético. Certo? Então ontem eu falei alguma coisa sobre isso, e quem está aqui vai entender, porque eu fiz uma comparação entre duas versões da Bíblia, mas eu quero te mostrar a profundidade numa versão só. Eu estou usando a versão NVI, e ela diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo. Então ele está dizendo no tempo presente: estou fazendo, eu estou trabalhando. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. De um versículo para o outro, aquilo que estava sendo feito está pronto. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É a profundidade da eternidade, que os leigos não conseguem entender. Que eu vejo algumas pessoas que se dizem profetas falando algo que eles mesmos não sabem de onde sai. Porque isso aqui está falando de uma eternidade atemporal, porque Deus, presta atenção nisso,
Olha o que diz lá em Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não quer dizer que ele foi no passado, é agora e será no futuro. Não, 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 não. Não, não, não. A maior dificuldade que os pregadores, a maior dificuldade que os estudiosos da palavra e os crentes têm é de interpretar o tempo bíblico. Porque na eternidade não existe cronologia. Na eternidade não existe passado, presente, futuro. No passado ele é, no presente ele é e no futuro ele é. Na nossa mentalidade de conjugação verbal é ele era, ele é e ele será. Porém, Deus nunca se apresentou como ele fosse. Ele diz eu sou. Ele se apresenta a Moisés e diz eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Só que, no mínimo, Jacó já havia morrido há mais de 400 anos. Pela lógica, pela nossa conjugação verbal, seria eu era o Deus de Abraão. Eu fui o Deus de Isaac. Eu fui o Deus de Jacó. Não, ele diz eu sou. Sabe por quê? Porque dentro da eternidade profética, Deus se move no passado, no presente e futuro, como se fosse agora. É por isso que eu estou falando com você que entrou uma estação. E é uma estação que aquilo que está lá longe, Deus vai trazer agora para você. Aquilo que parece que é agora, que precisa ser deixado para trás, você vai deixar para trás num piscar de olhos. Você não está entendendo, irmão. Deus está te movendo para um sobrenatural, para uma dimensão. Eu sempre falo que existem 3 dimensões na Terra, mas se tratando de Deus, existem 4 dimensões, porque a dimensão da Terra, ela é visível, mas a dimensão espiritual é a dimensão do profético, porque Deus sempre moveu no profético. Tudo que está na Bíblia aqui, ó, tudo que está na nossa Bíblia é Deus falando de forma profética. Deus sempre falou de forma profética, Deus sempre agiu de forma profética. Tudo que nós vivemos é o profético, então nós precisamos entender e buscar viver o profético. Olha o que está dizendo, eu estou fazendo, ou seja, eu estou trabalhando agora, e acrescentou, e eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, viu? Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é acrescentar. Aquilo que era simplesmente uma escola de cura e libertação, agora vai preparar pastores, agora vai preparar obreiros, vai preparar homens para abrir ministérios. Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando, e o Espírito Santo já me mostrou acerca de alguma delas. Pessoas como a Edneia, que está aqui, que tem um chamado. Essa mulher, ela tem um chamado de Deus para ser uma pastora, uma missionária. Eu vejo pessoas aqui, pessoas como a Eleandra, que às vezes acha que não tem capacidade, mas que Deus selou desde o ventre da mãe. A Joel, uma mulher que Deus investiu autoridade para ser uma pregadora do evangelho, expulsar demônio e fazer a obra de Deus. São pessoas que estão aqui, irmãos, que precisam sair do raso, que precisam elevar o nível. Pessoas que precisam elevar o nível. Muitas delas, aqui como a Natália, eu já falei com ela sobre isso, sobre o chamado que ela tem, sobre as pessoas que o Senhor trará até ela para que ela possa orar por elas. Então a escola profética, a escola apostólica, ela vai te levar para um novo nível, porque Deus ele quer deixar o seu passado para trás e começar tudo novo hoje. Ele diz, eu estou acrescentando, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que tudo aquilo que você pediu a Deus, Deus irá acrescentar, Deus irá fazer muito mais do que tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você imaginou, tudo aquilo que você pensou que era possível. Deus não está tratando no possível, Deus está nos elevando ao nível dos impossíveis. Sabe por quê? Porque onde depende de um milagre, Deus está pronto para agir, Deus está pronto para fazer. E eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio poderosamente naquilo que o Senhor tem para nós nesse novo tempo. Mas entenda uma coisa, você precisa estar disposta a abrir mão das coisas velhas. Ontem eu fiz até uma comparação, porque nós estamos aqui preparando as malas, né? Nós temos que despachar 2 malas de 23 quilos, e a mala da pastora já passou de 23 quilos faz tempo.
A minha ainda não tinha chegado nem nos 15, mesmo assim, porque eu estou levando algumas coisas de encomenda. E aí nós tivemos que dividir. E aí eu fiquei pensando, o Espírito ministrou o meu espírito dizendo assim: se fosse possível levar apenas 3 coisas. Você já parou para pensar, se alguém chegasse para você e dissesse assim: você vai viajar, mas você só pode levar 3 coisas, escolha 3 coisas para levar. O que você colocaria na sua mala? Quais seriam as 3 coisas? Comenta aqui para mim. Eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui. Rodrigo, Deus te abençoe, filho. Que bom ter você aqui. Eu aposto que a mala do Rodrigo é bem menor, né, do que a mala que as mulheres carregam. O homem, ele faz a mala menor, não tem jeito. A bagagem do Rodrigo é menor. Tenho certeza que a bagagem dele é menor que a bagagem de todas as mulheres que estão aqui, ou se não a sua maioria. Vocês estão aqui, irmãs? Se você fosse fazer uma viagem, se fosse permitido levar apenas 3 coisas, escreva aí, quais as 3 coisas que você levaria? Bíblia, escova de cabelo, creme de pele. Olha só. E o secador de cabelo, irmão, como é que fica? Vai levar o secador? E o shampoo? E o condicionador? Deus abençoe, Rodrigo. Deus é contigo, filho. A Karen falou que é difícil. Se você pudesse levar apenas 3 coisas. Ah, não precisa do secador. Vamos lá. Celular, cartão e carregador. Bíblia, roupa, nome de pessoa para orar, toalha, sabonete, remédio para dormir. Difícil você escolher apenas 3 coisas. Se alguém dissesse: olha, leva apenas 3 coisas, o resto eu vou te dar lá na viagem. Lá alguma coisa vai acontecer, lá você vai ganhar alguma coisa. Você vai ter que contar com a ajuda de alguém. Você vai nessa viagem, você só pode levar 3 coisas. Você só pode levar 3 coisas. Ah, é o cartão de crédito, né? Hein? Você não vai poder contar com mais nada. Só que Jesus está nos chamando o seguinte, não é para escolher 3 coisas. Ele está nos chamando para abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Abra mão de todas as coisas, porque eu vou te dar uma nova vida. Eu quero te dar uma nova casa. Eu quero te dar um novo casamento. Eu quero te dar um novo emprego. Eu quero te dar uma nova vida financeira. Eu quero te dar uma nova expectativa de vida, uma nova unção. Eu quero trazer um novo tempo na sua vida. Você só precisa crer, abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo o quê? Do medo, da dúvida, da incerteza, da avareza, da infidelidade, do remorso, das culpas, do pecado, da infidelidade. Abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo e abraçar a fé. E muitas coisas que nós estamos querendo carregar não cabem no profético. Não cabem no profético. Deixa eu provar para você dentro da Bíblia. Olha o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Olha o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor. Ele diz assim: aconteceu uma tragédia, o rei morreu. Mas quando o rei morreu, o rei dos reis apareceu para mim. É isso que o Senhor está falando. Quando algumas coisas começam a morrer na tua vida, está na hora de você avançar para o nível do profético. Deus está chamando Isaías para ser profeta. Silvana, Deus está te chamando para ser profeta nessa geração. Nilce, Deus está te chamando para ser profeta nessa geração. Natália, Karen, Deus está chamando vocês para serem profetas nessa geração. Cristina, eu já falei com ela: entrega, minha filha. Entrega tudo que Deus está te dando. Thaís, Joelma, Deus está chamando vocês para serem profetas nessa geração. Deus precisa levantar profetas, irmãos. Chega dessa igreja que fica correndo atrás de profecia. Chega disso. Aqui na minha cidade tinha uma irmã que profetizava para o povo. Aí o pastor amigo meu foi lá para ver se ela profetizava para ele. Quando chegou lá, ela pediu o pastor para orar por ela. Ele não entendeu nada. Ele falou: mas como? Não é a senhora que é a profeta? Aí ela falou assim: estou passando uma luta muito grande, pastor. Sabe? E o povo lá, irmãos, bebendo de uma cisterna de água parada. Porque o problema é que muitas vezes é profeta, mas não está ligado ao ministério, não tem pastor, não tem cobertura espiritual, não tem nada.
Nem igreja para congregar tem. Como é que alguém que se diz profeta não tem uma igreja para congregar, irmão? Ah, eu não preciso congregar, eu não preciso de pastor, eu não preciso pastorear. Oxe, mas como é que nós vamos, como é que as pessoas vão conhecer a nossa vida? Olha o que o profeta Isaías está dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor, eu não vi sua morte não, eu também vi a glória. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, porque por muito tempo você só viu morte, você só viu luta, você só viu provação, você só viu desgraça. Mas o Senhor está dizendo, está na hora de você enxergar a glória de Deus. E eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está te chamando para o alto, para algo sublime, para algo que vai além. Não é você ficar de vez ou outra participando de alguns seminários que são feitos apenas para arrecadar fundos. Não, irmãos. Não é isso, irmão. É você estar conectado com uma fonte. Onde você tem compromisso com aquela fonte, e aquela fonte tem compromisso com você. Você tem compromisso com aquela fonte, e aquela fonte tem compromisso de te alimentar. É quase que uma relação pastoral. Isso aí, a Nilson está dizendo, pessoas que querem pastorear, mas não tem cobertura espiritual, não tem pastor, não tem quem prestar conta. Não tem quem prestar conta. Não é prestar conta da igreja. Prestar conta da igreja é muito fácil, irmão. Oxe, coisa mais fácil do mundo é prestar conta da igreja. Difícil é prestar conta da vida pessoal. Difícil é isso. Porque quando nós vamos para os círculos dos pastores, dos obreiros, nós escutamos histórias e ficamos de cabelo arrepiado. Se você começar a ouvir a história das mulheres de alguns pastores, você desiste. Você desiste. Você desiste totalmente. O negócio é muito sério, gente. Vocês não têm noção do que está acontecendo por aí. Só que a internet, ela cria uma proteção, que é uma tela. Não é aquela coisa que você está todo dia ali, frente a frente com as suas ovelhas. As ovelhas conhecem, sabem onde eu moro, o que eu faço, o que eu compro, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto. As ovelhas conhecem o pastor. É o filtro da internet, Silvana, é isso mesmo. Tem uns que são tão cara de pau que tem que colocar um filtro, né? Porque senão parece o cupim, né? O óleo de peroba. Então nós estamos falando do quê? Você conectar uma fonte que tem um compromisso com você. Um compromisso pastoral, bem dizer assim, mesmo que não seja o seu pastor, mas alguém que te leva ao pasto. Te leva... não gosto de pão, verdade, Rafaela já pegou aí, sabe? Tá vendo? Meu discípulo sabe que eu não gosto de pão, irmão. Pergunta para ela, o que mais que eu não gosto? Não gosto de milho verde no meio da comida. Eu acho nojento. Não é que eu não gosto de milho verde, mas eu acho nojento milho verde no meio da comida. Pergunta para ela, sabe? Né? Os meus discípulos conhecem. Então, irmãos, não é um negócio que está escondido atrás da tela, que você não sabe de nada, e quando você vai ver de perto, você desconjura. Como diz a minha avó, benze com a mão canhota. Mas nós estamos falando, irmãos, de uma relação de pasto, de pastor conectado ao pasto. Porque o pastor, a ligação do pastor não é a ovelha, a ligação do pastor é o pasto. Olha o que diz o Salmo 23, deitar-me fazem verdes pastos. A palavra pastor está conectada ao pasto, porque qual é a obrigação do pastor? Ele precisa alimentar, ele precisa oferecer alimento, ele precisa conectar as ovelhas a águas tranquilas, ele precisa conectar as ovelhas a refrigério da alma. Então essas ovelhas, elas têm um compromisso com esse pastor, e esse pastor tem um compromisso de alimentar essas ovelhas. A escola apostólica e profética é exatamente esse trabalho, irmãos. Pegar pessoas que estão órfãos de ministérios, pessoas que estão órfãos, pessoas que têm chamado e que nunca conseguiram levar adiante, porque tem um irmão invejoso lá dentro da igreja que não deixa você se sobressair.
Tem uma irmã do ciclo de oração que não gostou muito de você, porque o seu vestido é melhor do que o dela, porque o seu cabelo é mais bem arrumado do que o dela. E ela morre de inveja. Eu falei isso ontem na igreja. A maioria das pessoas tem dificuldade de relacionamento dentro da igreja por causa da inveja. Porque tem inveja. E aquela pessoa por inveja... Outro dia eu conversei com a irmã... E sabe qual é o problema dela? Ela teve que sair da igreja. Por que ela teve que sair da igreja? Vou te falar por quê. Porque ela é uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Muito boa. E aí o que acontece? Ela se vestia bem, né? Não tem erro, pecado nenhum vestir bem, né, irmão? Pecado é ter inveja de quem veste bem. Se vestia bem. A filha dela também se vestia bem. A filha dela tinha um iPhone. E aquilo gerou um ciúme. Até a própria esposa do pastor. A esposa do pastor começou a persegui-la. E ela começou a perceber que a perseguição era exatamente por inveja. Porque o tempo todo a esposa do pastor criticava as roupas que ela vestia. Não é porque eram roupas decotadas. Não é porque eram roupas indecentes. Não. Chegava a riquinha. É isso que ela escutava. A filha chegava, inveja é pior do que macumba. Isso aí, Jéssica, é verdade. Né? Inveja é macumba de crente. Né? Macumba de crente. Perigo. A mulher chegou a um ponto, irmão, que ela não conseguiu nem ficar na igreja mais. Ela teve que sair. Porque era assim o tempo todo. E ela abençoando a igreja. Tudo que precisava, ela abençoava. Fazia oferta. Precisava resolver um negócio na igreja, ela ia lá e resolvia. Precisava trazer um pregador de fora, ela bancava o pregador. Só que esses pastores, eu queria pelo menos umas 10 pessoas dessas na minha igreja, irmão. E aí só que a pessoa, né, adoecida emocionalmente, tinha inveja. Invejava as roupas, a bolsa, o celular da menina, tudo, e o tempo todo aquele senso crítico. E essa irmã, uma bênção, na área de libertação, missionária, chamada por Deus, ganhadora de almas, ela teve que sair dessa igreja. E ficou um tempo muito grande, nós tivemos que ajudá-la com terapias, para ela poder voltar pelo menos em outra igreja, porque tão ferida que ela foi. Então tem muitas pessoas, muitas mulheres, homens de Deus, que não estão desenvolvendo seu ministério, por quê? Porque estão dentro de um círculo onde é a inveja. Eu passei por isso, irmão. Eu passei por isso. Eu estive dentro de um lugar onde era isso aí. Tinha mais obreiro em cima do púlpito do que nos bancos da igreja. E Deus começou a me usar na palavra, Deus começou a me usar para pregar, para orar pelos enfermos. E os enfermos eram curados. Ninguém tinha coragem de expulsar demônio nessa igreja. Só que o Senhor, o Espírito Santo começou a me usar, eu comecei a expulsar demônio. E aí o que aconteceu? Inveja. Então chegou um ponto que eu não tinha mais lugar para ficar dentro desse ministério. Eu era muito jovem, líder de mocidade, com força total, evangelizando todo final de semana, ganhando alma para Jesus, batizando gente. Só que tinha os presbíteros. Tinha os presbíteros na igreja que era um problema sério, irmão. Tinha uns diáconos, tinha uns evangelistas que era um problema sério. E eles ficavam na cabeça do pastor. Quando chegou um ponto que eu já não tinha lugar, não cometi nenhum pecado, não fiz nada de errado, irmão. Só que a perseguição era demais. O tempo todo. De boicotar culto. De fazer de tudo que você imaginar. E eu tive que ficar um tempo parado. Parado que eu falo assim, eu fiquei 2 anos sentado no banco de uma outra igreja. Porque o Senhor falou comigo, eu vou saciar a tua sede. A tua sede não é de pregar, a tua sede não é de evangelizar, a tua sede é de mim. E durante 2 anos eu fiquei sentado num banco de uma igreja. E ali eu tive intimidade com Deus que eu nunca havia tido antes. E o dia que Deus me levantou dentro desse ministério, Deus me colocou num nível muito mais elevado que todos aqueles que me perseguiram. E infelizmente muitos deles nem estão de pé mais. E Deus é tão bom, irmãos, que 10 anos depois eu voltei nessa mesma igreja, convidado para pregar numa festividade para fechar uma grande festa.
E quando eu cheguei nessa igreja, eu preguei a palavra de Deus. Irmãos, eu não falo isso com orgulho, eu falo para você entender como é que Deus age na vida daquele que se move no profético. Deus me deu uma palavra. E no final do culto, eu fiz um apelo para que algumas pessoas pudessem aceitar Jesus. Algumas pessoas pudessem voltar para Jesus, porque a festividade era com esse intuito. E quando pensa que não, irmãos, sabe quem eu vi lá na frente, voltando para Jesus? O presbítero que mais me perseguiu, que mais me feriu, que mais me caluniou. Ele havia perdido tudo, perdeu família, perdeu casamento, perdeu empresa, perdeu tudo, e ele estava como mendigo, eu nem o reconheci direito. E ele veio me abraçar e me pedir perdão. Falei, irmão, peça perdão para mim não, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus pelos seus pecados, porque Jesus te ama, e eu também te amo e quero te abençoar. Você não me atrapalhou, muito pelo contrário, você me ajudou. Talvez se eu estivesse lá, eu estaria no mesmo estado que ele. Sabe o que é, irmãos? São pessoas que têm chamado e que muitas vezes estão presos dentro de um ministério de perseguição, achatados por inveja, por ciúmes. Só que o Senhor não te chamou para ficar debaixo disso. Ah, mas uma hora Deus me liberta. Não, irmãos. Você tem que se levantar como libertador. Você precisa se levantar. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e o séquito do seu manto enchia o templo. Deus quer encher a tua vida de glória. E o versículo 2 diz, serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Sabe o que significa isso, irmão? Porque Deus está à procura de adoradores sem face. Por que os serafins cobriam a face? Porque eles não queriam que a adoração deles fosse recebida por reconhecimento. Eles não queriam reconhecimento. Irmão, porque quando você morre para o mundo, você tem uma identidade em Cristo. E Deus, o Eterno, conhece a identidade dos serafins. Olha que coisa linda, isso aqui é um verdadeiro adorador. E é assim que Deus está nos procurando. Adoradores sem face, pessoas que não precisam ser notadas, pessoas que não precisam ser vistas, pessoas que não buscam reconhecimento, busca apenas a glória de Deus, busca apenas a adoração, busca apenas cumprir o seu propósito, busca apenas fazer o que tem de ser feito. Meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a tua vida. Os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém a não ser o Senhor, e Ele me conhece não pela minha face, não pelo meu trabalho, não por aquilo que eu faço, mas pela minha intimidade com Ele. Irmão, eu reconheço minha mulher pelo cheiro, eu reconheço minha mulher pelo jeito de andar, eu reconheço minha mulher pela voz, eu reconheço minha mulher de qualquer jeito. Se eu ver só o pé da minha mulher, eu sei que é ela. Se eu ver só a mão dela, eu sei que é ela. Se eu ver a sombra dela, eu sei que é ela. Sabe por quê? Intimidade. Ela não precisa falar o nome dela para eu saber quem ela é. Sabe por quê? Que é ela. Sabe por quê? Porque tem intimidade. Deus está em busca de adoradores que vivem na intimidade. Pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres que estão aqui nessa aula hoje, que estão prontos para intimidade com Deus. E eu quero, em nome de Jesus, projetar você na escola de profetas, na escola apostólica, para que você viva a intimidade com Deus e ensine pessoas. Quero ver, deixa eu só ver se eu acerto aqui. A Thaís Pereira mora no Tocantins, a Joelma mora em Goiânia, a Karen mora no Paraná, não é isso, Karen? No Paraná. Quem mais? Pastora Átila, só mora onde? É no Mato Grosso? Porque às vezes eu confundo os lugares, são tantas pessoas. Isso. A Thaís é no Goiás, cara é Foz do Iguaçu. Sorriso, Mato Grosso.
Isso aí, ó. A irmã Leíse mora em Itapiruna. Sabe o que é isso que eu estou falando? A Natália mora lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco que ela mora. Olha só, irmãos. Você acha que eu dou conta de ir nesses lugares? Sete Lagoas, Elizabeth Barbosa. Você acha que eu dou conta de estar nesses lugares? Nem eu e nem ninguém, irmãos. Ah, mas a internet chega. Agora imagine, irmão, a Escola de Cura e Libertação está em Brasília e nós estamos aqui. Eleandro também do Pernambuco. Silvana de Sorocaba, São Paulo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A Zenaida está fora do Brasil, Fernanda Costa no Rio de Janeiro. É em cada um desses lugares você se levantando como profeta, como um pastor, como um apóstolo, como uma apóstola, como um evangelista, como um mestre, para representar a palavra de Deus, irmão, com segurança. Como pessoas que não têm que se envergonhar do evangelho. Então a escola de profetas e a escola apostólica que está chegando agora é para tirar você do peso, dos ciúmes, da inveja. Porque entenda uma coisa, Deus não está preparando uma grande colheita para você. Não, irmão, não está. Deus está te preparando para a seara. E Ele está te chamando para ser um ganhador de almas. Porque de acordo com o que você ganha almas, você ganha o reino. Os discípulos abriram mão de tudo para seguir Jesus. Eu perguntei aqui no início, se você fosse fazer uma viagem, só pudesse levar 3 coisas, já é difícil. Só que Jesus diz assim, abre mão de tudo. Os discípulos abriram e perguntaram, Senhor, largamos tudo para te seguir e agora? Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês terão 100 vezes mais nesta vida. E no mundo vindouro, a vida eterna. E a Bíblia completa que o ganhador de alma é sábio. Está na hora de você despertar o seu talento, irmão. Está na hora de você despertar o seu talento. Marcos, estou achando que a Isabela chamou sua atenção aí. Mas que esse negócio aí, Marcos? Aí ele está retificando aqui, ó. Acho que ela falou assim, ela ficou sabendo, ela viu, falou assim, como é que esse negócio aí? Você não me levar, nem eu, nem os meninos? Isabela, tem misericórdia dele, filha, que o homem é precipitado assim mesmo. Eu já estou resolvendo aqui uma causa de família aqui, ó. Ei, acho que o apóstolo Júnior vai ter trabalho essa noite, hein? Perdoa ele, viu, Isabela? Estou intercedendo por ele. O homem é precipitado assim mesmo. Fala sem pensar. Mas no coração dele ele sabe. Ele não vive sem você. Amém, queridos? Olha só. O profeta Isaías está dizendo, olha, os querubins voavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Porque não precisa ter identidade, só precisa ter propósito. Com 2 asas eles cobriam os pés. Sabe por quê? Porque um profeta, um apóstolo, um pastor, um evangelista, um mestre, ele não se move pelos seus próprios caminhos, ele se move pelos caminhos de Deus. Até quando, meu irmão, até quando, minha irmã, você vai continuar movendo pelos seus próprios caminhos? Quantos seminários você já participou para melhorar a tua vida financeira? Para melhorar teu casamento? Para melhorar o seu desenvolvimento pessoal? Quantos cursos você fez para melhorar, para desenvolver o seu lado profissional? Agora a pergunta é, o que você já fez para crescer o seu ministério? O que você já fez para ampliar o seu chamado? Para fazer o que Jesus mandou? Porque no dia em que nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, Ele não vai perguntar se eu era advogado, se eu era médico, se eu era engenheiro, se eu era empresário. Não, Ele vai perguntar quantas almas você ganhou. Quantas almas você ganhou? Ah, Senhor, eu não ganhei almas. Eu não ganhei almas porque era muito difícil. Lá na igreja onde eu frequentava, as pessoas me perseguiam. E ele vai falar assim, eu levantei um homem e chegou na tua casa pela internet e ele chamou você para se despertar, desenvolver o teu ministério.
Eu usei o meu filho para te oferecer auxílio, ajuda e instrução, para você crescer no teu chamado. Irmãos, em nome de Jesus, será que nós vamos chegar diante de Deus com as mãos vazias? Será que nós vamos chegar diante de Deus sem nada para apresentar? Entenda uma coisa, irmão, todos nós temos algo que foi Deus que nos deu. Todos nós. Eu tenho certeza que se você parar e olhar ao seu redor aí, você vai ver algo que você só tem porque Deus te deu. A tua saúde é porque Deus te deu, os teus filhos é porque Deus te deu, tua família é porque Deus te deu. Tua casa, teu carro, tudo que você tem foi Deus que te deu. Agora preste atenção nisso. Deus só te deu algo porque Ele acredita. Ele tem uma expectativa muito grande no resultado que você vai produzir. No resultado que você vai produzir. E eu pergunto, qual o resultado que você está produzindo, irmão? Se nós fôssemos chamados para prestação de contas hoje, mas eu não tenho chamado, tu tem chamado, irmão. Você tem chamado sim. Você sabe que você tem, você sabe que Deus fala com você, só que muitas vezes você foge, você se esconde. Se o Senhor nos chamasse para prestação de contas hoje sobre o nosso chamado, o que nós teríamos para apresentar? Talvez não teríamos quase nada, sabe por quê? Porque nós não estamos igual os serafins. Nós estamos caminhando nossos próprios caminhos. E você não foi chamado para trilhar os seus próprios caminhos. Você foi chamado para trilhar os caminhos de Deus. Você foi chamado para trilhar os caminhos do Evangelho. Você foi chamado para trilhar o caminho das missões, das nações, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Saí do ministério infantil porque falaram que eu não era capaz. Mas quem falou? Não foi Deus. Tenho certeza, minha irmã, que não foi Deus quem falou. O homem sempre vai dizer que você não é capaz, porque o homem é assim, ele fala que você não é capaz, ele tenta te segurar, ele tenta te impedir, só que muitas vezes você é uma bomba atômica. Sabe o que eles fazem? Eles tentam te enterrar vivo. Porque quando eles dizem você não é capaz, você acredita nisso, você para. Mas quando você pensa com a mentalidade profética, você fala assim, realmente eu não sou capaz, mas quem me chamou me capacita. E sai da frente, Satanás invejoso, porque eu vou fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer. Sabe, irmãos, o Senhor está nos chamando para algo muito poderoso. Abrir mão dos nossos caminhos e caminhar no caminho de Deus, trilhar os caminhos da verdade. Com 2 asas cobriam o rosto, porque você é um adorador. Com 2 asas cobriam os pés, porque você só anda no caminho de Deus. Você não precisa olhar onde pisa, você pisa onde Deus coloca o chão, porque você vive e caminha pela fé. Profetas caminham pela fé. Está na hora de você começar a caminhar pela fé. Está na hora de você começar a experimentar o sobrenatural, porque você só está caminhando no natural, e no natural só tem problema, só tem confusão, só tem luta, só tem provação, só tem miséria, só tem pobreza. E a Bíblia diz que com 2 asas eles voavam. Sabe por quê? Porque Deus potencializa aquilo que você entrega nas mãos dele. Deus potencializa aquilo que você confia nas mãos dele. Deus nunca vai te entregar o mesmo que você deu, ele vai te entregar muito mais. Porque o altar não retém, o altar potencializa, multiplica e te devolve. Abraão queria um filho, e quando ele faz o sacrifício, ele oferece 8 ofertas de sacrifício. Ele só queria um filho, só que ele ofereceu 8 ofertas ao Senhor. Sabe quantos filhos Deus deu para Abraão? 8. Você fala, mas eu só conheço Isaac, porque você não leu a Bíblia, mano. É porque você não leu a Bíblia. Porque ele teve 5 filhos com Quetura, teve um filho com a serva, teve um filho com Agar e um filho com Sara, que foi Isaac. O negócio dele não era filho, a promessa era uma só, um só. Isaac para Deus estava o suficiente, mas porque ele queria, Deus fez mais.
porque o altar te devolve. Então, aquele que é um verdadeiro adorador e atende o chamado, ele tem algo muito maior. Então, eu te pergunto, até quando você vai ficar aí, dentro desse ministério, sufocado, dentro dessas quatro paredes, onde só tem inveja, onde só tem disputa, onde o ciúme rola solto, e você está aceitando essa situação, ofuscar, sufocar o seu chamado. Ei, foi Deus quem te chamou, irmã. Ô varão, foi Deus que te chamou. Ô mulher de Deus, foi Deus quem te chamou, filha. Não foi o homem, não. Você não vai prestar conta para o teu pastor, não. Tu vai prestar conta para Deus. Então está na hora de você abrir as asas e começar a voar nas asas do vento e deixar o Espírito te conduzir ao teu chamado. Labassuri andalabachebe andaramanás. E a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz que clamavam. Os umbrais das portas se moveram. Você imagina o que são umbrais da porta se moverem? Os umbrais das portas do templo estão fixados sobre pedras com 6 metros de comprimento, por 2 metros de altura, por 4 metros de largura. Você tem ideia do que é isso? Toneladas e mais toneladas de pedra. E o texto está dizendo que ela se movia. O Senhor está dizendo, vai mover o coração de pedra. Olha que coisa linda que a Silvana acabou de escrever. Foi Deus que me chamou. Glória a Deus. Você pode escrever glória a Deus aí? Escreva glória a Deus, porque a irmã está aqui testificando. Ela está entendendo o que o Espírito está falando. Ela está dizendo, foi Deus que me chamou. Eu não tenho que ficar preso a um povo ciumento, no meio onde só tem opressão, não. Foi Deus quem me chamou. Tu é ousada, viu, mulher? E por causa da tua ousadia, eu oro ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor te dê dons espirituais. Eu não sei quantos dons o Espírito te deu, mas hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Um derramamento poderoso do Espírito Santo sobre a tua vida. Uma unção de alegria, graça e paz. Eu quero profetizar portas abertas na tua vida, mulher. Por causa da tua ousadia, por causa da tua coragem. E hoje o Senhor te levanta para algo muito maior do que você imaginou. E da casa de teu pai, você será a maior de todas. Você vai governar sobre todos da casa de seu pai. Porque todos vão reconhecer que o Senhor é Deus na tua vida. O Espírito está me mostrando aqui um tempo de humilhação. E o Senhor está dizendo que o seu tempo de humilhação já passou. Porque Ele sara as suas feridas. Ele derrama o bálsamo sobre você. Cura o teu coração. Aviva o teu espírito. E sara a sua alma. Arranca as dores das suas emoções. Por causa da tua ousadia. O fogo do Espírito vai queimar as tuas mãos aí onde você está agora. Na Macebe, Andalabanácia. E este fogo do Espírito é um selo que o Senhor está te dando. O Senhor está te dando um selo, porque onde você tocar com essas mãos, os enfermos serão curados, os endemoniados serão libertos, e as portas vão se abrir. Por causa da tua ousadia, o Senhor te selou nesta noite, mulher. Na Macebe, Andalabanácia. E até quando, irmão, nós vamos ficar olhando, assistindo as coisas acontecer? Ah, mas a minha vida é tão difícil. Deus não te deu nada que não possa ser mudado. Não há nada que a vida tenha te dado que Deus não possa mudar. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi mudo falar, eu já vi surdo ouvir. Eu já vi canceroso sendo curado, aidético sendo curado. Então eu concluí, irmãos, com o passar do tempo dos meus mais de 25 anos, quase 30 anos de ministério, que a vida, não tem nada que a vida te dê que Deus não possa mudar. É teu casamento, Ele pode fazer. É tua vida financeira, Ele pode mudar. É o teu chamado, Ele vai despertar hoje. Mas você precisa fazer como o profeta Isaías. O profeta diz assim, eu não estou preparado. Os meus lábios são impuros. Eu estou perdido, estou sem rumo, não sei o que fazer. Meus lábios são impuros.
e habito no meio de um povo que só murmura, um povo invejoso, um povo que não tem promessa, não tem intimidade com Deus. Estou no meio de um povo que não faz a obra, que quer ficar só murmurando, só perseguindo, só apontando o dedo, só caluniando. Aí a Bíblia diz que o serafim voou trazendo uma brasa viva do altar. Olha que interessante, ele tirou a brasa com a tenaz. Só que o serafim pegou a brasa na mão. Olha o texto, ele pega com a tenaz, mas coloca na mão. Porque o fogo de Deus não queima quem é do fogo. Aleluia. Então por que o serafim não enfiou a mão no altar? Ah, porque o altar é do Senhor. O homem não pode tocar nele. Os anjos não podem tocar nele. Querubins não podem tocar. Nem o serafim pode tocar. Porque só o cordeiro é digno de tocar o altar com o seu próprio sangue. É por isso que ele tem que pegar a tenaz. Olha a profundidade de sabedoria, irmão, que está na Bíblia. Você ouviu a vida inteira que o querubim pegou a brasa com a tenaz e colocou na boca do profeta. Só que a Bíblia está dizendo que ele pegou a brasa com a tenaz e colocou na palma da mão, para mostrar que aquele que é do fogo, o fogo não queima. Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Aquele que é do fogo, ele engasga com fumaça. É por isso que você está enrolado, você está com o ministério parado, você está desanimado, porque você só vê fumaça na tua igreja, você só vê fumaça no lugar que você está, você não vê o fogo no altar. E nem é para ver mesmo, porque o fogo tem que arder em você, o Senhor já te falou que o fogo está em você. Cadê a irmã que eu falei que o fogo ia queimar na mão dela? Cadê? Deixa eu abrir os comentários aqui para eu ver. Cadê a irmã que eu falei que o fogo ia queimar na mão dela? Queimou na mão, na sua mão, minha filha? Aí, a testificou que queimou. Porque aqui, irmãos, eu não falo nada da minha cabeça, irmão. Eu falo daquilo que o Espírito Santo revelou. Queimou a minha boca. Eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Ah, mas eu tenho uma vida, um passado ruim. Eu pequei no passado. Eu estou no 2º, 3º, 4º, 5º casamento. Estou pior do que a samaritana. Ah, mas eu estou endividado. Ah, mas que a minha vida está ruim. Está tudo ruim. O Senhor está dizendo, eu estou tirando sua iniquidade. Ah, mas como é que eu vou pregar? Outro dia a irmã falou comigo, como é que eu vou pregar, pastor? Como é que eu vou pregar? Porque na minha cidade todo mundo me condena, porque o filho do Satanás que eu casei com ele me batia, eu tive que largar ele, senão me matava. Aí na igreja, agora ninguém me ouve mais, porque eu sou a mulher divorciada da igreja. Eu falei, sai desse lugar de fariseu e vai fazer a obra, minha filha. Vai orar por mulheres que estão sendo oprimidas, mulheres que estão apanhando como você apanhou. E sabe o que essa irmã fez, irmão? Ela pegou as cadeiras da casa dela, colocou na varanda de casa e começou a trazer as amigas que moram na rua, no bairro, e ela faz um café uma vez por semana lá. Ela coloca umas torradinhas, um chazinho, um cafezinho. As amigas chegam, sentam ali, ela abre a palavra de Deus e começa a falar de Jesus. Quando ela começa a falar de Jesus, as mulheres começam a abrir o coração. E ali tem mulher de todo jeito, e ela ora por elas, dá conselho. Outro dia falou comigo assim, apóstolo, tem umas mulheres para batizar, como é que eu faço? Você pode vir aqui batizar? Eu falei, isso não tem jeito, minha filha, é muito longe. Mas eu vou te dar autoridade em nome de Jesus, e você vai batizar essas mulheres. Eu falei, eu posso? Deve. Você não pode, você deve. Ah, mas eu não tenho credencial. Mas quem te credenciou foi o Espírito Santo, filha. Você está achando que credencial de convenção A e B resolve alguma coisa? Isso não vale nada, não. Tem muito homem aí cheio de credencial na mão que nunca ganhou uma alma para Jesus. E aí, irmão, ela está preparando, ela vai batizar as mulheres. Ela vai batizar essas mulheres lá. Já virou pastora lá. E eu vou arrumar um jeito, uma hora eu vou lá consagrar, ungir ela como pastora daquele lugar. Tem porta aberta? Não. Tem placa? Não tem. Tem o quê? Tem unção, tem poder, tem operação de Deus. É isso que você precisa despertar, minha irmã, em nome de Jesus. Sabe por quê?
Porque enquanto você olha para o teu pecado, você está dizendo que Deus não é suficiente para te perdoar. Quando você aceita a acusação do mundo, você está aceitando, você está declarando que o sangue de Jesus é suficiente para te purificar. Então a Bíblia diz que a iniquidade foi tirada e o pecado foi expiado. Na cruz do Calvário, Jesus expiou os seus pecados. E aí o Senhor pergunta: agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a ousadia do profeta. Os céus estão clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai pregar para essa geração? Quem vai profetizar para essa geração a verdade? Quem vai ser apóstolo nessa geração? Quem será pastor, evangelista e profeta nessa geração? É você. E o Senhor está chamando, meu irmão. Deus está te chamando para algo sério, de compromisso. De compromisso. E eu quero perguntar para vocês que estão aqui comigo, se vocês têm interesse de assumir um compromisso de crescimento espiritual comigo, com Deus e com as almas que estão perdidas. Eu quero perguntar para você, porque, irmãos, vou falar uma coisa. Eu cheguei no meu limite. Eu não vou mais carregar quem não quer compromisso com Deus. Chega, eu estou pagando um preço muito alto. Eu tenho que orar muito, eu preciso batalhar muito. Eu preciso estar preparado para coisas que eu nem sei o que virá ainda. Para poder ficar andando com gente, irmão, que todo dia quer oração, mas não tem coragem de liberar uma oferta. E quando dá oferta, irmão, aquela oferta de esmola. Você sabe que a pessoa pode dar mais. Tem gente que dá uma oferta pequena porque só tem aquilo. Uma coisa é a pessoa que só tem 10 reais na conta e vai lá dar 10 reais. É tudo que ele tem. Agora tem gente que tem 1.000, vai lá dar 2 reais. Dá notinha de 2. Tem gente que tem 10.000, vai lá tira 10 reais. Irmão, se a oferta não doer dentro de mim, ela não é oferta. Ela é esmola, tem que doer. Eu tenho que lembrar dela até o Senhor me responder por causa daquela oferta. Então, você tem coragem, irmão, de assumir um compromisso? Eu quero te chamar para isso. Você vai fazer um compromisso comigo e eu vou fazer um compromisso com você. Você vai se conectar a essa fonte e eu quero fazer essa fonte jorrar sobre a tua vida. Eu não sou vendedor, irmãos. Não sou vendedor de curso, não sou vendedor de palestra, não sou vendedor de seminário, nada disso, irmão. Quando tem que anunciar um negócio novo aqui, eu fico para morrer. Eu fico para morrer. O pessoal da escola fala assim: pô, você que tem que falar, mas eu fico para morrer. Porque a escola tem custo. A Isabela mais o Max tem 4 meninos para poder comprar leite para eles. Então eles precisam trabalhar e eles precisam pagar os custos deles. Eles precisam pagar os custos deles porque eles trabalham. Tudo tem um investimento. E aí, irmãos, nós ficamos perdendo tempo com um monte de gente que não quer nada. Então eu vou descartar quem não quer nada e vou trazer para perto de mim quem quer ser ganhador de alma, quem quer ser profeta, quem quer ser pastor, quem quer ser um evangelista nos 4 cantos dessa terra, quem quer ser um mestre, ensinar começando dentro da sua própria casa e até todas as fronteiras, quem quer se levantar como apóstolo nessa geração. Quem vai me consagrar pastor? Eu vou te consagrar pastor. Quem vai me ungir profeta? Eu vou te ungir profeta. Quem vai me designar como evangelista? Eu vou te designar como evangelista. Quem vai me reconhecer como mestre? A escola apostólica vai te reconhecer como mestre. Quem vai me ungir como apóstolo? Eu vou te ungir como apóstolo, porque a unção apostólica que está em mim pode te ungir como apóstolo. O que é que eu tenho que fazer? Você só precisa hoje se conectar ao nosso ministério. Mas como eu vou conectar o ministério? Eu vou largar a minha igreja? Não, você não vai largar a sua igreja. Eu vou abandonar o meu pastor? Não, você não vai abandonar o seu pastor. Você vai fazer parte
da escola apostólica e a escola de profetas. Você vai entrar para fazer parte de um grupo seleto. Tão seleto que a partir de segunda-feira que vem, esta aula ela será restrita somente às pessoas que estiverem fazendo parte desse grupo. Porque chega um ponto, irmão, que começa a ser desleal. Porque tem gente, irmão, que está dizimando o meu ministério. Tem gente que está primiciando o meu ministério. Tem gente que está ofertando o meu ministério. Tem gente que está matriculado na escola de profetas, escola de cura e libertação. E quem não faz nada está ouvindo a mesma coisa. Tem gente, irmão, que está pagando preço. E tem gente, irmão, que não quer saber de nada e só ocupa o nosso tempo para poder comer do mel. Não, o pão é dos filhos. E foi Jesus quem falou: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Essa é uma lei que Jesus falou. Ah, mas aquela mulher, sim, irmão, aquela mulher foi um caso. Eu sei que vai aparecer um ou outro caso. Eu sei que vai aparecer. E a hora que aparecer, o Espírito Santo vai falar. Tinha uma irmã que queria muito participar da escola de cura e libertação. Deus levantou um irmão para poder dar uma inscrição para ela. Ela pediu: apóstolo, se Deus abrir uma porta, fala comigo. Eu falei: Deus vai abrir a porta, mas pode ter certeza. No outro dia o irmão falou assim: apóstolo, eu quero doar uma inscrição para alguém. E aí o que aconteceu? Eu falei assim: então a pessoa esperando a porta aberta, é para ela que você vai doar a inscrição. Porque tem dessas pessoas, mas a maioria, irmãos, a maioria, muitas vezes, não está. Sabe por quê, irmão? Porque quando você fizer um compromisso com a escola apostólica, eu vou ficar aqui ensinando tudo para você. Tudo que você precisa ouvir. Tudo que você precisa receber. Certo? E aí eu terei um compromisso de orar por você, de orientar você, de atender você quando precisar. Tem 1 milhão de pessoas me pedindo atendimento, irmão. Tem 1 milhão de pessoas. Se eu for atender todas elas, eu não vou ter tempo para mais nada. E 80% dessas pessoas não querem nada, elas só querem usufruir. Outro dia tinha um rapaz que estava na escola, ele estava assim, né, pedindo oração, na escola não, ele estava pedindo oração, pedindo ajuda, o tempo todo pedindo oração. E aí eu comuniquei com o pastor da cidade dele, falei assim: ó, fulano está aqui pedindo, você não pode dar atenção? Ele falou assim: não, isso é um explorador. Isso é um explorador. Ele quer tudo sem abrir o coração para nada. E aí eu entendi, irmãos, o que Jesus falou: não dê pérola aos porcos, não dê coisa santa aos cães. Isso é muito pesado, irmão. Porque tem gente, irmão, que infelizmente vai pegar a palavra que nós ministramos aqui na segunda-feira e vai sair por aí com essa palavra distorcida, explorando as pessoas. Isso mesmo, irmão. Eu já vi muito disso acontecendo. Explorando as pessoas. Gente que não tem compromisso com a verdade. É como eu disse, irmão. Eu sou o apóstolo Gleidson Rodrigues, casado com a pastora Cíntia Rodrigues. Eu moro na rua Itamuri, número 92, no apartamento 302, em Muriaé, Minas Gerais. E a nossa igreja é na rua São Geraldo, número 41, no bairro do Ornelas. Os meus discípulos estão aqui, eles me conhecem, irmão. Aqui não tem paraquedista, não. A palavra aqui, quando é liberada, ela se cumpre. A palavra aqui, quando ela é liberada, ela se cumpre. Amém? Então, em nome de Jesus, o Marcos vai colocar no grupo como é que você, a partir de hoje, vai se conectar conosco. Vai ser uma conexão direta agora.
Nós precisávamos passar por essa peneira. Se sobrar 5 pessoas, não tem problema, irmãos. Se tiverem 10, não tem problema. Se tiverem 12, não tem problema. Jesus revolucionou o mundo com 12 homens, mesmo assim um era o traidor. Eu tenho certeza que tem muito mais do que isso. Muito mais. Se precisar de ficar falando aqui na segunda-feira para um grupo reduzido, não tem problema, mas eu sei que eu estou preparando apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eu não estou lançando pérola aos porcos. Eu não estou lançando coisa santa para os cães. Apóstolo, como é que eu vou conseguir isso? Jeová Jireh na tua vida. Jeová Jireh na tua vida. Deus vai prover aquilo que você não tem condição de fazer. Mas você terá um compromisso. Um compromisso. E eu terei um compromisso de fazer jorrar na tua vida. Em nome de Jesus. Eu preciso encerrar a aula, irmãos. Já tem 1h06. Eu preciso encerrar. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Eu tenho que sair amanhã bem cedinho para a viagem. Tá? Fica ligado aí no grupo. Nós vamos postar algumas coisas no nosso Instagram. Acompanha lá. Curte, compartilha. Faça parte disso. Eu estou te chamando para algo muito grande. Muito maior do que você está imaginando. Eu quero firmar com você um compromisso. Um compromisso de apostolado. Isso mesmo. Eu quero firmar um compromisso de apostolado. Se você não tem um apóstolo, a partir de hoje você poderá ter. Se até hoje você não acreditou no seu chamado, comece a acreditar a partir de hoje. Deus é contigo. Deus é contigo. Tem um chamado lindo na tua vida. E o Senhor quer te conduzir para Ele. Então faça como os serafins. Cubra o rosto, cubra os pés e voa nas asas do vento, porque Deus te levará a lugares onde você nunca imaginou. Quando nós pegamos o avião e atravessamos o mar, eu lembro de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Nós estamos atravessando oceanos. Você vai atravessar oceanos. Você vai atravessar oceanos com a palavra de Deus na mão. Porque você é um pregador, você é um evangelista, você é um pastor, você é uma pastora, você é um profeta, você é uma profeta, você é um apóstolo, você é uma apóstola. Então vamos firmar isso aí. Se aceita esse desafio. O Marcos vai colocar lá no grupo. Você vai fazer sua inscrição para poder viver isso agora. Isso mesmo. Projetar para uma vida ministerial. Eu estou te chamando para o ministério. Eu estou te chamando para fazer parte do ministério. Do ministério que Jesus te chamou. O ministério que o Senhor Jesus te chamou. E o fogo vai arder no teu coração, igual ardeu nas mãos da nossa irmã. Da Sandra, né? Foi a Silvana. Na mão da Silvana. O fogo ardeu nas mãos da Silvana. Ele vai arder no teu coração agora, em nome de Jesus. Eu oro para que o fogo do Espírito arda no seu coração. Você vai acessar todas as bênçãos de prosperidade, de riqueza, de fartura, de alegria, do seu chamado, do seu ministério. E a sua família será abençoada porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Bom descanso para você. Fica ligado no grupo, porque o Marcos vai colocar para vocês aí o direcionamento. E o que eu estou te chamando hoje é para fazer parte de um ministério. Qual a placa desse ministério? Não tem placa. Não tem placa. Porque a placa está no seu coração. E a placa diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Ah, mas e se eu quiser abrir um ministério? Você vai abrir, você tem autoridade para isso. Mas antes de abrir o ministério, abre o teu coração. Abre os teus olhos para o chamado que Deus tem na tua vida. Para de adiar, para de andar nos seus próprios caminhos. Para de resolver seus próprios problemas. Começa a resolver os problemas do reino. E sabe qual é o maior problema do reino? Ganhar almas, falta almas. Porque eu acredito que o céu é maior do que o inferno. O problema é que na mentalidade do crente é que o inferno é maior do que os céus. Na mentalidade do crente, ele já aceitou que tem muito mais gente indo para o inferno do que indo para o céu.
Só que Jesus nunca disse isso. O crente colocou isso na cabeça dele, que está indo muito mais gente para o inferno do que para o céu. Entenda uma coisa, só 1/3 dos anjos caíram, 2/3 estão no céu, então o céu é muito maior. E nós precisamos mudar essa realidade e entender que muito mais pessoas irão para o céu do que para o inferno, se depender da nossa geração. Se depender de você, irmão. Se depender de Deus levantar um apóstolo nessa geração, teu nome pode estar na lista? Se depender de Deus levantar um profeta nessa nação, seu nome pode estar na lista? Se Deus precisa de um pastor para pastorear ovelhas perdidas, teu nome está na lista? Se Deus precisa de um evangelista para evangelizar os 4 cantos da terra, quando Deus procurar, seu nome está na lista de Deus? Ah, se não está, você vai colocar pelo menos na lista da escola profética, porque eu tenho certeza que eu vou levar você, eu vou projetar você, para que o teu nome esteja na lista de Deus. Que Deus te abençoe, um bom descanso, obrigado por tudo, irmãos. Isso, comunicar e conquistar, isso aí, Rodrigo, para cima, Deus é conosco. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra no coração de cada um dos teus filhos, manifesta o teu poder e a tua graça, para que todos aqueles que querem crescer, que querem fazer a obra, sejam ativados e que o fogo do Espírito possa queimar e arder no coração de cada um dos teus filhos. Levanta apóstolos, profetas, missionários, pregadores, pastores, homens de Deus nessa geração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus.